Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou resolver esse exercício de cálculo 1 que relaciona limites e continuidades de função em um ponto. Encontre, se existir, o valor de P que faz com que a função abaixo seja contínua no ponto x igual a 2. Então você tem essa função aqui, f de x dada por essa expressão, se o x não for 2, e é igual a P se o x for igual a 2. Primeiro, por que a função é definida dessa maneira? Porque se o x for 2, então não pode ser definida assim, porque teria uma divisão por zero. Ficaria 2 menos 2 no denominador. Então essa expressão aqui não pode ser a f de x, no caso de o x ser 2. Então é algum outro valor. O exercício está pedindo para você descobrir qual é esse valor que faz com que a função f seja contínua no ponto 2. Se é que esse valor existe. O que você vai precisar lembrar aqui em primeiro lugar? Você vai precisar lembrar o que significa dizer que uma função seja contínua em um ponto. No caso aqui o ponto 2. Então vou colocar isso aqui. Então, f é contínuo em 2, se e somente se, limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a f de 2. Isso significa dizer que, para que f seja uma função contínua no ponto 2, que é o que ele está querendo aqui, encontre o valor de P para que f seja contínua no ponto 2, é necessário e suficiente que isso aqui ocorra. Então, pedir que f seja contínuo no ponto 2 é exatamente a mesma coisa que pedir que essa igualdade aqui aconteça, que limite de f de x, quando x tende a 2, seja igual a f de 2. Então perceba que o problema aqui é um problema de cálculo de limite de funções. Eu vou ter que calcular o limite de f de x quando x tende a 2. O que é o f de 2? Vamos começar por essa parte que está mais fácil. Olha só, f de x, se o x for 2, é P. Então, no lugar de f de 2 aqui, eu vou colocar P. É por isso que aparece a questão dessa maneira. Encontre se existir o valor de P. Que vai aparecer aqui, que faz com que a função abaixo seja contínua no ponto x igual a 2. Então, agora o que eu tenho que fazer é verificar se existe algum valor de P que seja igual ao limite de f de x quando x tende a 2. Então o meu problema agora é o problema de calcular esse limite. Vou estudar esse limite aqui. Quando você vai calcular o limite de alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é entender bem o que é essa alguma coisa. No caso aqui, quem é f de x. Então antes de me preocupar em calcular o limite de f de x quando x tende a 2, eu vou me preocupar em entender bem quem é o f de x. Perceba aqui uma coisa, quando você fala isso aqui, x tende a 2, então o x é diferente do 2. O x está se aproximando do 2. Mas quando o x é diferente do 2, o f de x, que está aqui, é igual a essa expressão. E nessa expressão aparece módulo. E aqui você vai ter que tomar um cuidado. Por quê? Vamos lembrar o que é módulo. Módulo de A é A se A for maior ou igual a 0 e menos A se o A for menor que 0. Exatamente a mesma coisa vai acontecer aqui. Por essa razão, vou reescrever a f de x. Eu vou tirar o módulo ali para ficar mais fácil de eu entender quem é a f de x. Então vou reescrever aqui, f de x vai ser igual módulo de x menos 2 vai depender de o x menos 2 ser maior ou igual a 0 ou ser menor que 0. Então vai ficar assim, x menos 2 sobre x menos 2 se x menos 2 for maior ou igual a 0, tá? Quando eu escrevi esse maior ou igual a 0, eu só estou pensando nesse módulo aqui, tá? Vai ficar assim.
Só que nunca pode ser igual a zero aqui, ó, porque aqui eu estou com x menos 2 no denominador. Se eu colocar igual a zero, vai ficar dividindo por zero. Então, por essa razão, eu vou considerar só aqui maior que zero. Até porque quando o x for igual ao 2, ou seja, o x menos 2 for igual a zero, o f de x vai valer p. Tá? Então aqui eu tirei do módulo, no caso em que x menos 2 é maior que zero. Mas e se for menor que zero? Se for menor que zero, o módulo de x menos 2 vai ficar menos x menos 2 sobre, repito a parte de baixo aqui, x menos 2. Isso aqui no caso de x menos 2 ser menor que zero. Tá? Agora, para o x igual a 2, eu não vou me preocupar. Não vou repetir essa parte aqui que é igual a p se o x for igual a 2. Por quê? Porque o meu objetivo agora é calcular esse limite aqui. Para calcular esse limite, eu vou ver de quem que o f de x está se aproximando, quando x tende a 2, ou seja, quando x é diferente de 2. Não me interessa o que ocorre quando x é igual a 2. Não preciso me preocupar com f de x quando x é igual a 2. Tá? Porque o que eu quero mesmo é calcular esse limite aqui. E para calcular esse limite eu estou interessado em x tendendo a 2 e então em x diferente de 2. Então vou considerar só a f para x diferente de 2, que vai ser isso aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, vamos isolar o x aqui, ó. Dizer que o x menos 2 é maior que zero é a mesma coisa que dizer que o x é maior que 2, tudo bem? É só somar 2 aqui dos dois lados dessa desigualdade, então dizer x menos 2 maior que zero é o mesmo que dizer x maior que 2. E aqui também. Dizer x menos 2 menor que zero é o mesmo que dizer x menor que 2. É só somar 2 em ambos os lados dessa desigualdade. Então aqui eu posso reescrever isso dessa forma aqui, ó. X maior que 2 e x menor que 2. Agora vamos pensar aqui, ó. X menos 2 dividido por x menos 2. É um número dividido por ele mesmo. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Então aqui eu posso simplificar escrevendo isso aqui como 1 simplesmente. 1. E aqui o que que você tem? Você tem menos x menos 2 dividido por x menos 2. É um número dividido pelo seu oposto. Aqui a única diferença entre o de cima e o de baixo é o sinal. Então isso aqui vai ficar menos 1. Então observe que f de x para x diferente de 2 é 1 se o x for maior que 2 e é menos 1 se o x for menor do que 2. Dá até para fazer o gráfico dessa função f de x para x diferente de 2. Ela vai ficar assim, ó. Aqui está o 2, por exemplo. Vou imaginar que aqui está o 2. Aqui está o 2. Se o x for maior que 2, f de x é 1. Vou fazer uma reta aqui, ó. 1 vai estar mais ou menos aqui. Se o x for maior que 2, o f de x é 1. Se o x for menor que 2, f de x é menos 1. O menos 1 está mais ou menos aqui. Vai ser uma coisa assim, o gráfico da função f para x diferente de 2. Ah, mas e para x igual a 2? Para x igual a 2, f de x é p. Você não sabe qual é o valor do p, você quer descobrir o valor do p, que faz com que essa função seja contínua no ponto 2. Tá? Bem, pelo gráfico da função f, o que você já pode ver? Você já pode ver que não vai ter nenhum valor de p que faça com que a f seja contínua no ponto 2. Que ela tem essa configuração aqui, o gráfico dela, não tem maneira dessa função
ser contínua no ponto 2. Independentemente do valor que você coloque para f de 2, ou seja, para p, que é f de 2, de nenhuma maneira essa função f vai ser contínua no ponto 2, tá? Por exemplo, se você colocar o f de 2 valendo, vamos imaginar qualquer valor aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui está o 2, certo? F de 2, por exemplo, aqui, ó. Então essa função aqui não é contínua no ponto 2. Para a esquerda do 2 vale isso aqui, para a direita do 2 vale isso aqui, e no 2 vale isso. Não tem como o gráfico da f ser uma linha contínua, ser uma linha sem salto, sem buraco, no ponto 2f de 2. Qualquer que seja o lugar onde você bota o f de 2, ou seja, qualquer que seja o lugar onde você bota o p. Tá? Se você botar aqui tampouco vai ser, porque vai ter um buraco aqui. Se você botar aqui para baixo tampouco vai ser, vai ter um buraco aqui e aqui, enfim. Não tem como essa função ser contínua no ponto 2. Mas vamos justificar isso agora de uma maneira analítica, usando o limite. Então aqui o que eu vou fazer é calcular os limites laterais de f de x quando x tende a 2. Se você calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, tanto faz agora você olhar para o gráfico da função, como você olhar para essa expressão que define a função. Vai ficar limite, quando x tende a 2 pela direita. Se eu olho para a expressão que define a função, você vê, ó, se x tende a 2 pela direita, então é porque o x é maior do que o 2, x está tendendo a 2 por aqui, ó. Mas se o x é maior do que o 2, você tem essa situação, o f de x é igual a 1. Então você tem um limite de 1, quando o x tende a 2. Mas o limite de uma constante é a própria constante. Agora eu vou calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Se x tende a 2 pela esquerda, então o x é menor do que o 2. Ó. X está se aproximando do 2 por aqui. Ó. Por aqui. X aqui, 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 aqui. X se aproximando do 2 pela esquerda. Então, nesse caso, o x é menor do que o 2. Mas quando o x é menor do que o 2, o f de x, está aqui, é igual a menos 1. Então aqui vai ficar o limite de menos 1 quando o x tende a 2 pela esquerda. Mas o limite de uma constante é a própria constante. O que você observa aqui? Que os limites laterais de f de x, quando x tende a 2, são diferentes. Quando x tende a 2 pela direita, dá 1. Quando x tende a 2 pela esquerda, dá menos 1. São valores diferentes. Qual é a conclusão daí? Que não existe, vou colocar aqui, ó. Conclusão disso aqui, não existe o limite de f de x quando x tende a 2. Bom, mas se esse limite não existe, então ele nunca vai ser igual a p, seja qual for o valor do p. F é contínua em 2, se somente c, esse limite aqui é igual a p, mas esse limite não vai ser igual a nada, porque ele não existe. Se esse limite não existe, não tem nenhum p que seja igual a ele, porque, obviamente, ele não existe. Então isso aqui nunca vai acontecer, seja qual for o valor do p. Mas isso é equivalente a isso. Então isso aqui nunca vai acontecer, independentemente do valor que você dê para o p. Tá bom? Então nesse caso não tem nem o valor de p que faça com que a função f seja contínua no ponto 2.